aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Essa aula aqui é para a gente encerrar esse primeiro bimestre, certo? Espero aí que vocês estejam fazendo as atividades. Surgiu algumas dúvidas lá no comentário, bastante interessantes ao longo do tempo aí. Muito obrigado pela galera que está comentando lá, certo? Muito bom mesmo. Queria que toda a turma, né, sexto A e sexto B, tivessem essa mesma interação, dizer, que aula massa, professor, não gostei muito dessa aula, não gostei muito desse assunto, professor, amei esse assunto, que assunto massa, que assunto difícil, gostaria de ter esse tipo de interação, né? Mas como vocês aí estão meio introspectivos, né, estão meio aí acanhadinhos, aí eu vou me contentar com aquelas pessoas que estão tirando as suas dúvidas, certo? Mas aí, surgiu algumas dúvidas relacionadas assim, professor, eu posso ter grau misturado aí com metro, com outras unidades de medida? Eu vou responder que não, né? Para a gente medir o tamanho desse livro aqui, a gente usa o quê? A gente usa uma régua, né? E a gente mede ele em centímetros, né? A distância aí de uma sala para outra, a gente usa metros. A distância de uma cidade para outra, a gente usa quilômetros. As unidades, né, metros, centímetros, quilômetros, elas podem até mudar, mas é tudo relacionado a comprimento, né? A gente medir uma coisa, uma distância de um ponto a outro, né? Aí a gente usa comprimento. Muito bom. Tendo isso em mente, para a gente usar a distância entre duas semi-retas, né, que no caso vai se formar ângulos, a gente usa grau, certo? A unidade de medida para medir o grau até então aqui pra gente é o grau. Vai ter outros ao longo aí das séries, certo? Vai ter outras unidades, mas tudo relacionado ao grau, certo? Então, para medir ângulo, para medir a distância, é porque quando eu falo distância, né? Aí a gente faz, professor, você está falando distância, então distância é comprimento. Eu sei, me perdoa então por ter feito essa comparação sem explicar para vocês que quando eu falo distância, é a distância entre as semi-retas. E na geometria a gente não usa metro, né? A gente usa grau, porque é o grau de abertura, certo? É o grau de distância. Aí essa palavra distância está relacionado a grau, beleza? Feito essa explicação para vocês, espero aí que vocês tenham entendido. Caso não, não tem vergonha, comenta aí nos comentários deste vídeo, claro, né? Redundante aí. Mas para a gente poder tirar a sua dúvida se assim ela persistir, certo? Então, os ângulos eles podem ser classificados através desses nomes aqui, né? Desses quatro nomes aí, dessas quatro classificações. Tem outros, professor? Tem, mas é importante demais a gente absorver isso, porque isso aqui é a base, certo? A gente tem que saber isso nas outras séries, nos outros assuntos, certo? Então, como eu disse a vocês, a nossa base é aquilo que a gente tem na mão, é o ângulo reto. Ângulo reto é aquele ângulo formado por 90 graus, certo? Aí a gente escreve a palavra 90, os números 90, né? O 9 e o 0, o número 90 e o grauzinho lá em cima do número, certo? Muito bom. Aí, a partir dele, a gente tem algumas noções sobre as outras classificações. Quais são, professor? Quando os ângulos são menores que 90, a gente chama de agudo, certo? E quando eles são maiores que 90, aí a gente chama de obtuso. E quando ele é retinho, como se a abertura parecesse uma linha reta, aí a gente chama ele de ângulo raso, 180 graus ele mede, certo? Muito bom. Vai ter o objeto digital aí que eu disse para vocês que é bastante interessante vocês fazerem, né? Tem aí que a gente já comentou sobre essas atividades e ainda surgiu uma dúvida. Professor, eu não tenho transferidor, e agora? Eu disse no vídeo da aula passada, de ontem, né? Que quem não tiver transferidor não precisa fazer, né? Até porque não tem como mesmo. Vai ter essa interação aí, né? Muito bom. E vai ter aí, essas atividades aí, e vamos tentar fazer elas juntas? Então vamos lá. Identifique nos ângulos os vértices e os lados. Depois classifique cada um deles como reto, agudo, obtuso, raso ou obtuso. Na verdade a gente já fez isso aqui, não foi, galerinha? A gente já debateu essas questões aí. Se eu não me engano, eu deixei a letra F aqui, não foi para vocês?
Então aí vamos fazer ela então agora, certo? Quem não fez é a hora de fazer, quem fez é a hora de corrigir, certo? Se para certo ou tentar fazer da maneira correta, né? Ou marcar o certo aí, beleza? Então, ó, tem esse ângulo aqui, a gente sabe que a origem é o ponto A, né? Porque as semi-retas nascem a partir dele. Aí a gente sabe que os lados é o AC, com tracinho em cima, e o B e o AB, com tracinho em cima, né? Muito bom, certo? E ele aí é o que? Agudo, obtuso, raso, reto, e aí? Vou usar aqui, ó, a mesma dicasinha que eu usei na aula passada, né? Vou colocar minha mão com o dedo mindinho nessa reta aqui, em cima dessa semi-reta, na verdade, e vou identificar, ó, que é menor que 90 graus. Se é menor, ele é classificado como agudo, beleza? São os ângulos menores que 90 graus, beleza? E aí, ó, vamos praticar mais, que aí foi justamente, eu dei uma ideia aí, não foi? De cada questão, não foi isso? E pedi aí para vocês fazerem, certo? Vamos então fazer todas de uma vez, para a gente não errar? Então vamos lá. Observe os ponteiros das horas e dos minutos do relógio e, sem usar o transferidor, determine a medida menor, a medida do menor ângulo, né? Formado por eles quando estiverem marcando 2 horas. E aí, a própria figura já dá aí a resposta para a gente, né? Ó, como se o 12 estivesse aqui, o 1, o 2, o 3. Tentar fazer o relógio aqui para vocês, certo? O 9 aqui, então vai ser o 7 e 8, o 10 e o 11. Eu sei que meu relógio é feinho, né? Mas está aí, certo? Quando os minutos estão aqui e a hora está aqui, ó, olha que ângulo forma. Interessante, né? De 2 horas. De 11 horas. Então, o ponteiro das horas, esse ponteiro aqui é um pouquinho menor, né? O ponteiro das horas vai estar aqui, né? Ó. Olha que ângulo forma. Interessante, né? 12 horas. E aí? Forma algum ângulo? Quando o ponteiro das horas está aqui em cima dos minutos? Não, né? Então é 0 graus, né? E aí, ó, letra B. Aqui a sequência está um pouquinho trocada, porque eu acredito que no livro de vocês esteja a sequência assim, lado a lado, certo? Por isso que aqui vem A, depois o C, E, aí depois o B, certo? Mas aqui letra B, aqui seguindo essa sequência que a gente está fazendo. 20 horas, e aí? Quando é 20 horas, o ponteiro das horas está aqui em 8, né? Muito bom. Então, olha o ângulo que forma. Beleza. 15 horas, eu sei que já está tumultuado aqui, né? Mas 15 horas é quando o ponteiro das horas está aqui no 3, né? Olha, forma um ângulo reto, né, galerinha? Quando o ponteiro das 12 está aqui em cima e o ponteiro da hora está aqui, ó, forma um ângulo reto, beleza? E 5 horas. 5 horas quando o ponteiro das horas está aqui no 5, olha aí. Ficou uma bagunça, né? Propositalmente aí para vocês fazerem uma por uma, distintamente, certo? Quem já fez, parabéns. Nas figuras a seguir, quais os ângulos são? Retos. A gente já disse aqui, né, que todos esses ângulos aqui, é só a gente usar a mesma letra com o chapéu em cima para identificar que é um ângulo, não é isso? Então, todos esses ângulos são retos. Agudos. Tem um ângulo F, tem um ângulo H nessa figura, não é isso? Desculpa. Por quê? Esses outros ângulos são maiores que 90. E a gente sabe que os ângulos agudos são aqueles que são menores, né? Então, F e H. Aqui não tem nenhum. E aqui, tem algum? Tem o J e tem o K, certo? O J e o K. Então, vocês colocam aqui na letra B. Na letra C, obtusos. Aí, é aqueles que a gente não escolheu até então. E, I, G, I e L. Beleza? Valeu! Então, seguindo aí. Em cada caso, determine a medida do ângulo indicado. A gente já fez a A e a B, não foi? A C agora. Do ponto A ao ponto O, D. A gente sabe que o O aqui é a origem, né? Por causa do chapéuzinho que está ali em cima, certo? Então, ó, A, O, D. Quando a gente vem aqui no D, ele está marcando 70. Então, a gente coloca aqui 70 graus. A, O, E.
está marcando 90 graus. AOF está marcando 120 graus. AOG está marcando 150 graus. Tranquilo, né? E aí a 4 diz assim, apresente cada ângulo abaixo usando o transferidor. Então se você tiver um transferidor, você vai fazer isso aí facilmente, né? Como usando como base, forma de raciocínio, essa questão anterior aí. E número 5 diz assim, dê um exemplo usando o transferidor de ângulo agudo. Então se você, novamente, tiver um transferidor, você faz um ângulo agudo, que é todo ângulo menor que 90 graus. Ah, professor, eu posso fazer 89, quase 90? Pode. Não sendo 90 mesmo, ele é um ângulo agudo, certo? Obtuso, ah, professor, eu posso fazer 90,5? Pode, porque 90,5 é maior que 90. Então é o ângulo obtuso, certo? A gente sei que vocês gostam, tem essas dúvidas relacionadas aí aos milímetros das coisas, né? Mas pode sim. E o ângulo raso, ele tem que ter 180 graus, certo? Então se ele tiver 179,9999 graus, ele não é um ângulo raso. E nem se ele tiver 180,1, ele também não deixa de ser um ângulo raso, certo? Para ser ângulo raso, ele precisa ter exatamente 180 graus. Muito bom. Relacionando conceitos, e aí, ó, terminamos, né? Nós terminamos esse capítulo, o primeiro bimestre, espero aí que vocês tenham gostado. Mas aí, relacionando os conceitos, diz assim, ângulo, a região, né, do plano delimitada por duas retas. Na verdade, é semi-retas, como a gente comentou na aula passada, né? E aí ele está pedindo aí justamente para vocês classificar obtuso, raso, reto e agudo. Obtuso maior que 90, raso 180, reto 90, agudo menor que 90. Sei que eu já comentei isso na aula passada, mas aí só para fechar, amarrar e tirar qualquer dúvida que vocês tenham ainda, poderiam ter ainda, né? Então, com isso eu me despeço, a aula foi bem rápida e espero que tenha sido proveitosa aí para vocês. Muito obrigado pela atenção. Na próxima aula, assunto novo do segundo bimestre. Muito obrigado, galera. Um beijo e um abraço. Tchau, tchau.